Tudo começou com sussurros. Depois eu comecei a ver minha esposa, parada nos cantos escuros da casa, apenas me observando. Eu achava que era coisa da minha cabeça, mas agora eu não tenho mais certeza se ela é mesmo a mulher que eu me casei. Se você gosta de histórias reais que desafiam a lógica e mexem com o seu psicológico, se inscreva no canal. Tem coisas que não fazem sentido, mas aqui você vai conhecer todas elas. Minha esposa, Lynn, e eu estamos juntos há 6 anos e casados há 11 meses. Toda a nossa história juntos tem sido muito normal e nunca notei nenhum comportamento estranho ou sinal de alerta. Não posso enfatizar o suficiente o quão fora do comum tudo isso é para ela. Lynn é muito gentil, inteligente e atenciosa. Ela sempre foi o tipo de pessoa que não faz rodeios. Ser infantil ou tentar me assustar não é algo que ela normalmente faria. Ela não gosta de assistir filmes de terror. Quando começamos a namorar, ela concordou em assistir O Iluminado comigo, porque sabia o quanto eu amava terror. Ela ficou com tanto medo que nem chegou a assistir metade do filme antes de termos que desligar o aparelho. Ela não curte nada assustador e nunca gostou de pegadinhas. Simplesmente não é a praia dela. E tudo bem, mas era isso que era tão estranho. É tão diferente dela. Devo acrescentar também que ela nunca teve problemas de saúde mental. E até onde sei, não há histórico familiar. Sei que algumas pessoas conseguem esconder seus problemas de saúde mental, mas nos 6 anos em que estamos juntos, acho que teria visto algum tipo de sinal. 2 meses atrás, eu estava na cozinha preparando um café antes do trabalho. Eu estava um pouco atrasado naquela manhã e sabia que não conseguiria ir ao Dunkin' Donuts para minha dose matinal de sempre. Tomei um gole do meu café enquanto corria pelo corredor em direção à porta da frente, quando por acaso notei Lynn me espiando do outro lado da esquina, à minha frente. Eu só conseguia ver seus olhos e uma mecha de seu longo cabelo escuro pendurada na parede. O resto do seu corpo estava escondido atrás da esquina. Quase derramei meu café quando a vi. Queimei meus lábios. Nossa, Lynn, eu disse, enxugando algumas gotas de café da minha calça. Você me deu um susto. Ela imediatamente desapareceu de vista, como uma criança que foi pega. Ouvia correndo em direção à sala de estar, e quando cheguei à porta da frente, ela já havia sumido. Foi muito estranho e totalmente fora do comum para ela, como eu disse, mas também achei meio engraçado que ela estivesse mais brincalhona e um pouco menos séria. Gritei que a amava e a chamei de esquisita. Quando fechei a porta atrás de mim, ouvia rindo. O comportamento dela era um pouco estranho, mas certamente não era algo para chamar um padre. Esqueci disso na hora do almoço e quando cheguei em casa ela já estava normal. Eu não toquei no assunto, nem ela, e a vida continuou. O próximo incidente aconteceu 3 dias depois. Eram por volta das 2 da manhã e eu tinha acordado para pegar uma bebida. Eu estava em pé na bancada da cozinha, com uma jarra de suco de laranja na mão, quando tive a forte sensação de estar sendo observado. Por algum motivo, olhei para o chão e vi o rosto sorridente da minha esposa me encarando de volta. Ela estava me espiando do outro lado da ilha, me encarando com olhos arregalados e sem piscar, e sorrindo como o gato de Cheshire. Eu gritei, admito, não de irritação, mas de medo. Por algum motivo, naquele momento, eu estava com medo. Ao som do meu grito, Lynn recuou para longe da minha vista, batendo as mãos e os pés no chão de ladrilhos, enquanto saía da cozinha de 4. Não corri atrás dela, nem gritei. Fiquei ali paralisado, em choque, me perguntando que porra a teria levado a fazer aquilo. Demorei um pouco mais do que gostaria de admitir para voltar para o andar de cima, mas finalmente consegui. Quando cheguei ao nosso quarto, Lynn estava deitada de lado, dormindo, ou pelo menos fingindo dormir. Fiquei ali por um tempo, observando sua respiração para ter certeza de que ela realmente estava dormindo. Tive a sensação de que ela ia pular em mim assim que eu me deitasse na cama, mas ela não pulou. Subi na cama e ela nem se mexeu. Sua respiração era suave e profunda, e eu estava começando a me perguntar se tinha sonhado tudo aquilo. Na manhã seguinte, esperei que ela descesse para tomar café, e depois de lhe entregar uma caneca e beijar sua bochecha, decidi perguntar a ela sobre o assunto. O que foi aquilo ontem à noite? Component placement, perguntei, mantendo o tom de voz leve para não ofendê-la ou envergonhá-la. Ela franziu a testa sobre sua xícara de café, balançando a cabeça como se não tivesse ideia do que eu estava falando. Você estava me espiando de novo.
De lá, eu disse, apontando para o lugar no chão, perto da ilha da cozinha. Ela seguiu meu olhar e, quando olhou de volta para mim, caiu na gargalhada. Riu tanto que não consegui me conter e me juntei a ela. Você me dá um arrepio às vezes, sabia? Zrenia, eu disse. Ela riu, colocou a xícara no balcão e me abraçou pelo pescoço. Você me assusta o tempo todo. Então acho que estamos quites, ela provocou. Nos despedimos e fomos trabalhar. Enquanto dirigia, fiquei pensando em como tinha sido assustador vê-la sorrindo para mim daquele jeito, atrás da ilha. Os sons que suas mãos faziam no chão, enquanto ela se arrastava para longe. Eu disse a mim mesmo que ela só estava tentando ser boba, só tentando se juntar a mim no meu amor, por tudo que é terror. Não é que eu tivesse medo dela, mas ainda assim não me caía bem. Comecei a vê-la me espiando cada vez mais. Às vezes, ela espiava por trás do sofá ou das cortinas da sala. Uma vez, ela até conseguiu entrar no velho baú da avó, que fica aos pés da nossa cama. Eu talvez nem soubesse que ela estava lá se as velhas dobradiças do porta-malas não a tivessem denunciado. Ela estava com a tampa levantada o suficiente para que só metade do rosto aparecesse. Ela sorria como uma criança animada. Era enervante. Eu nem sabia o que dizer a ela. Tudo o que eu conseguia fazer era encará-la. Quando finalmente recuperei a voz, perguntei por que diabos ela estava fazendo aquilo. Ela não respondeu, mas fechou a tampa lentamente, trancando-se dentro do porta-malas. Eu simplesmente me afastei, sentindo-me perturbado. Eu não entendia por que ela estava fazendo aquilo, mas claramente a deixava feliz. Eu só esperava que ela se cansasse do jogo logo. Lynn não me espiou pelas 2 semanas seguintes. Comecei a achar que ela tinha acabado com aquela brincadeira estranha e fiquei aliviada. Estávamos assistindo a uma série na Netflix uma noite e eu disse brincando que não havia me espiando ultimamente e que ela devia ter desistido do seu jogo de espiã. Ela olhou para mim com um sorrisinho e disse: talvez eu só tenha melhorado nisso. Eu não disse nada, mas fiquei pensando se ela estava brincando ou não. Nos dias seguintes, não consegui parar de pensar no que ela tinha dito. Será que ela ainda estava me espiando quando eu não estava olhando e eu simplesmente não tinha percebido? E se sim, o que diabos ela estava ganhando com isso? Comecei a ficar paranoico, verificando constantemente se ela estava me observando da esquina ou atrás de uma porta. Eu ficava nervoso sempre que estava em casa e ela não estava à minha vista. Eu me sentia estúpido e um pouco louco, mas depois de algumas semanas sem outro incidente, comecei a relaxar. Parei de olhar atrás de móveis e paredes e disse a mim mesmo que era apenas uma lembrança ruim. Então, alguns dias atrás, as coisas pioraram muito. Lynn saiu para ir à casa de uma amiga e eu relaxei no sofá e joguei alguns jogos no meu laptop. Por volta das 21 horas, entrei no chuveiro e, enquanto tirava o sabão do cabelo, senti aquela sensação horrível de estar sendo observada. Abri os olhos lentamente e quase tive um ataque cardíaco. Lynn estava espiando por trás da cortina do chuveiro, com a cabeça toda esticada para dentro do box, deixando apenas o corpo para fora. Seus longos cabelos escuros pendiam contra a cortina, as pontas pingando água. Sua boca estava aberta em um sorriso terrível, os olhos arregalados e vermelhos, como se ela não piscasse há algum tempo. Gritei e pulei contra a parede. Ela não se mexeu, nem seu sorriso vacilou. A maquiagem escorria pelas bochechas em 2 listras pretas. Ela parecia tonta e completamente perturbada. Eu estava apavorado. Ficamos assim por alguns instantes, sem dizer uma palavra. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, ela lentamente tirou a cabeça do chuveiro, e eu a observei através da cortina enquanto ela recuava em direção à porta do banheiro. Um segundo depois, a porta do banheiro bateu com força suficiente para sacudir o espelho. Gritei de novo e pulei do chuveiro para trancar a porta. Fiquei dentro do banheiro por mais de 1 hora. Talvez eu tenha exagerado para alguns de vocês, mas, brincadeira ou não, eu não ia mais aguentar aquela loucura. Era isso que eu dizia a mim mesma enquanto andava de um lado para o outro no banheiro, parando para escutar atrás da porta a cada poucos minutos. De repente ouvi um som abafado e encostei o ouvido na porta do banheiro, esforçando-me para ouvir. Não consegui ouvir nada.
mas imaginei Lynn parada do outro lado da porta, rindo da piada. Senti uma onda de raiva. Fiquei extremamente irritado por ter sido forçado a sentir medo na minha própria casa e me esconder no banheiro por 1 hora. Tudo porque uma piada? Se era uma piada, era horrível. Que porra é essa, Lynn? Zrenia, essa merda está ficando muito irritante. Esperei que ela se desculpasse ou me chamasse de babaca, mas em vez disso, ouvi um gemido fraco, tão baixo que me perguntei se o ouvi e depois, silêncio total. Lynn, component placement, gritei, sem conseguir esconder a voz trêmula. Não obtive resposta, apenas minha respiração ofegante. Juro por Deus, pare com isso, porra! Gritei, batendo com o punho na porta. Esperei que ela me xingasse, algo que eu já esperava de mim falando com ela daquele jeito. Nunca gritei com ela antes, mas não havia nada, apenas um pingo ocasional do chuveiro. Não vou negar que estava com medo, com muito medo de abrir a maldita porta e encarar minha própria esposa. Esperei mais uns 30 minutos. O que parece uma eternidade quando você está com medo. Finalmente, decidi que não ia passar a noite escondido no banheiro. Então, me ajoelhei e espiei por baixo da porta. Quase esperei ver o rosto dela me espiando, mas, felizmente, não vi. Eu conseguia ver o corredor até o topo da escada, mas nada de Lynn. Não sabia se devia ficar feliz com isso ou não. Olhei por alguns minutos, esperando ver a cabeça dela aparecer no degrau mais alto. Mas isso nunca aconteceu. Levantei-me com a mão pairando sobre a porta e me preparei mentalmente para abri-la. Girei a fechadura lentamente com os dedos trêmulos e estava prestes a arrancá-la quando ouvi um som que ainda me dá náuseas só de pensar. Um gemido. Mais alto do que antes, mas desta vez consegui identificar exatamente de onde vinha. Virei a cabeça para a porta do armário, como se estivesse em câmera lenta, e encarei minha esposa, que me espiava pela pequena fresta. Seus olhos ainda estavam arregalados, como sempre, e sua boca estava aberta no sorriso mais grotesco que eu já tinha visto. Eu nem gritei. Estava com medo demais até para isso. Suas mãos estavam apertadas contra o peito, o corpo tremendo de puro deleite, como se ela mal conseguisse conter a excitação. Um gemido curto e rouco escapou de sua garganta, profundo e áspero, enviando um arrepio por todo o meu corpo. De alguma forma, consegui abrir a porta do banheiro e corri o mais rápido que pude escada abaixo, pegando minhas chaves e meu celular da mesa da sala antes de correr para o meu carro. Eu podia ouvir sua risada estridente atrás de mim, mas não a ouvi se aproximando. Não me dei ao trabalho de fechar a porta da frente. Saí de casa mais rápido do que deveria, tremendo o tempo todo, de medo ou de frio, talvez um pouco dos dois. Eu não tinha pegado um casaco nem um par de sapatos. Eu ainda estava de cueca boxer e meu cabelo ainda estava úmido. Dirigi direto para a casa do meu irmão Chris, a uns 40 minutos de distância, ignorando todas as ligações e mensagens que recebi. Só chequei o celular quando já estava estacionado em segurança na entrada da casa do meu irmão. Lynn ligou 4 vezes e mandou uma enxurrada de mensagens, todas se perguntando para onde eu tinha ido e por que saí daquele jeito. Joguei meu celular no painel com raiva, furioso com a atitude indiferente dela. Meu irmão e a esposa ficaram surpresos ao me ver, principalmente porque eu estava só de cueca boxer, mas me disseram para ficar o tempo que precisasse. Chris me emprestou algumas roupas e perguntou o que aconteceu. Contei a ele que Lynn e eu brigamos, mas não entrei em detalhes. Não queria que ele pensasse que eu estava exagerando, abandonando minha esposa por causa de uma brincadeira, mesmo que estranha. Quer dizer, eu não a tinha incentivado por anos a relaxar em vez de ficar tão séria o tempo todo. Eu queria que ela relaxasse e se soltasse, mas definitivamente não era isso que eu tinha em mente. Tentei dormir no sofá deles, mas meu cérebro não me deixava dormir. Toda vez que fechava os olhos, via o rosto da Lynn me encarando de dentro do armário. Saber que ela estava lá comigo o tempo todo me arrepiava. Ela não tinha saído do banheiro. Em vez disso, ela entrou no armário e bateu a porta do banheiro para me enganar. A simples ideia de voltar para casa me deixava ansioso. Eu me virava na cama, sem conseguir dormir. Chris acabou me dando um comprimido para dormir, para que eu pudesse descansar um pouco. Meu sono foi repleto de sonhos terríveis. Só o rosto sorridente de Lynn. Acordei assim que o sol começou a nascer. Meu corpo dolorido do sofá doía e eu me sentia esgotado. Eu sabia
sabia que teria que ligar para Lynn em algum momento, mas não sabia o que dizer a ela. Eu não voltaria para casa a menos que ela me desse a palavra de que nunca mais faria essas merdas assustadoras. Eu só queria minha esposa de volta. A seriedade dela nunca me pareceu tão boa. Eu estava pensando em ligar para ela e dizer isso, quando aquela sensação familiar me atingiu. Eu estava sendo observado. Eu estava olhando para o teto, com o coração na garganta. Eu não queria desviar o olhar, mas quanto mais eu ignorava a sensação, pior ela ficava. Meus olhos se desviaram do teto quase por conta própria. Seu rosto estava colado à janela ao lado do sofá, me encarando com o mesmo sorriso aberto. A baba escorria por seus lábios, deixando 2 longas listras no vidro. Eu não sabia há quanto tempo ela estava ali, mas algo me dizia que ela estava lá há um bom tempo, possivelmente a noite toda. Não me dei ao trabalho de gritar, embora temesse que a raiva superasse qualquer medo que eu sentisse naquele momento. Pulei do sofá e bati a palma da mão no vidro. Lynn, você está louca? O que há de errado com você? Vai para casa, Zrenia, agora! Ela não se moveu e sua expressão medonha não mudou. Seu sorriso só aumentou, como se ela nunca tivesse se sentido tão eufórica. Eu ouvia Chris e a esposa se movimentando no andar de cima, como se Lynn pudesse ouvi-los do seu apartamento lá fora. Sua cabeça se contraiu levemente na direção deles e ela começou a fechar a boca lentamente. Chris chamou meu nome lá de cima, visivelmente preocupado. Virei-me e o vi com sua esposa, Rebecca, descendo as escadas apressadamente. Quando me virei para a janela, Lynn havia sumido. O único sinal de que ela estivera ali eram as 2 gotas de baba ainda escorrendo pelo vidro. Tentei explicar para Chris e Rebecca que acordei e vi Lynn me observando pela janela. Eles ficaram céticos. Quem não ficaria? Chris e eu fomos até o local em frente à janela, mas não havia pegadas na terra, apenas uma leve marca, provavelmente de animal, Chris imaginou, e eu não discuti. Ele e Rebecca presumiram que eu sonhei o episódio inteiro, mas não entenderam, e eu estava cansado demais para explicar. Liguei para o trabalho naquele dia e desliguei o celular. Não queria encarar a Lynn. Só conversar com ela já era demais para mim naquele momento. Comecei a acreditar que havia algo irreversivelmente errado com ela, que, independentemente das promessas que ela fizesse, nunca mais seríamos os mesmos. Esse pensamento me entristeceu profundamente. Chorei a maior parte da manhã. Ao meio-dia, imaginei que estava pronto para confrontá-la, dar a ela uma última chance de se explicar. Eu poderia pelo menos dar a ela isso depois de 6 anos, disse a mim mesmo. Liguei o celular e vi as dezenas de mensagens que ela havia enviado, todas de uma esposa aparentemente preocupada. Podemos falar? Eu te amo. Por favor, me ligue. Estou realmente preocupado. Você pode responder? Simplesmente volte para casa. E mais do mesmo. Todas as mensagens dizendo que me amava e que me queria em casa. Como ela estava preocupada. Nenhuma para comentar as loucuras que ela fez. Como se ela não estivesse agindo como uma personagem de um livro do Stephen King. Até as mensagens dela eram diferentes. Ela normalmente mandava romances só para me mandar comprar um pão. Era de se esperar que ela tivesse mais a me dizer depois daquelas travessuras bizarras. Eu sei que provavelmente parece infantil para alguns de vocês que estão a quilômetros de distância dessa situação, mas se vocês vissem o jeito como Lynn olhou para mim, como ela saiu correndo de 4 como um animal selvagem, sorrindo para mim de dentro do armário como uma lunática, então acho que vocês achariam minha reação justificada. Acabei ficando com Chris e Rebecca por mais uma noite. Só acordei ontem depois do meio-dia e felizmente não vi o rosto de Lynn me observando pela janela. Não quero me intrometer porque não é da minha conta. Mas essa briga é algo que pode ser resolvido? Zrenia perguntou Rebecca. Ela tinha feito um sanduíche para nós 2 almoçarmos e eu sabia que ela queria puxar assunto sem parecer intrometida. Não sei, Ela é como uma pessoa diferente, eu disse, escolhendo as palavras com cuidado. Eu ainda não estava pronta para que ela ou o Chris soubessem a extensão daquela loucura de merda de morcego com a qual eu estava lidando. As pessoas mudam, Ben, mas ela continua a mesma mulher com quem você se casou. Talvez vocês 2 só precisem conversar sobre seus problemas. Seja lá o que estiver acontecendo, tenho certeza de que pode ser resolvido, ela disse, sempre a pacificadora. Acho que já passou disso. Acho que conversar não ajuda
ajudaria. Eu simplesmente não confio nela, eu disse. As palavras ardiam em meu coração. Eu sentia falta e amava minha esposa. Mas como eu poderia viver com alguém assim? Viver com medo constante não parecia muito atraente. Aline te ama. Ela deve estar arrasada, disse ela. Não sei sobre isso, eu disse. Bem, ela certamente me pareceu assim. Nunca a vi tão chateada. Muito diferente da Lynn que eu conheço, disse Rebecca, balançando a cabeça tristemente. Demorou um minuto inteiro para que suas palavras realmente fossem assimiladas, e quando isso aconteceu, senti o medo se espalhando pela minha pele. Espera aí, o que você quer dizer? Você a viu? Você viu a Lynn? Zerenia, perguntei com a boca seca de repente. Rebecca assentiu casualmente, como se esse fato não fosse motivo de pesadelo. Talvez para ela não fosse. Ela passou aqui hoje de manhã, logo depois que o Chris saiu para o trabalho, disse ela, limpando os pratos da mesa. Mas eu não vi o carro dela. Talvez ela tenha pegado um Uber ou algo assim. Beck, o que ela disse? Ela entrou? Zerenia, perguntei com o suor começando a brotar na minha testa. Comecei a olhar ao redor, examinando os cantos como se um predador estivesse à espreita atrás deles. Não, ela só perguntou se você já estava acordado e eu disse que não. Perguntei se ela queria que eu te acordasse, mas ela disse que não. Só disse para te deixar dormir. Ela disse enquanto lavava a louça. Só isso? Ela não disse mais nada? Zerenia, perguntei. Não, mas ela estava com uma aparência horrível, como se não dormisse há dias. Acho que você devia ligar para ela. Levantei-me da mesa e agradeci a Rebecca pelo almoço. Eu me senti um pouco melhor ao saber que pelo menos ela não tinha entrado. Mesmo assim, eu precisava verificar se as portas estavam trancadas. Fiquei sentado por um tempo, tentando decidir o que fazer em seguida. Eu não queria ir para casa, mas sentia que devia a Lynn ajudá-la, se pudesse. Eu não havia jurado amá-la e honrá-la na saúde e na doença. Claramente ela estava muito doente. Se ela estivesse doente, o que eu realmente acreditava que estivesse, eu tinha que tentar conseguir a ajuda necessária. Mas eu nem sabia por onde começar. Eu não queria chamar a polícia e, além disso, o que diabos eu ia dizer a eles? Que minha esposa estava me espiando? Que ela estava sendo assustadora? Por mais bizarra que ela tivesse sido, ela ainda não tinha cometido nenhum crime. Pelo menos não ainda. A polícia provavelmente teria dito que eu estava exagerando. Mas isso não era uma brincadeira. Parecia errado, perigoso até. Como se algo sinistro se escondesse sob seu sorriso. Eu sabia que, como marido dela, tinha todo o direito de interná-la. Mas, e se ela simplesmente agisse normalmente na presença deles? Ela obviamente conseguira enganar Rebecca, fazendo-a pensar que era apenas uma esposa preocupada. Contanto que os médicos não a considerassem um perigo para si mesma ou para os outros, não teriam escolha a não ser liberá-la após 72 horas. Eu me sentia perdido e sobrecarregado. Então fiz o que qualquer marido na minha posição faria. Liguei para a mãe dela. Eu não queria, acredite. A mãe dela, Marianne, e eu nunca nos demos bem. Nunca brigamos nem nada parecido. Ela simplesmente não era uma pessoa muito calorosa e não era fácil de conviver. Quase nunca sorria, e quando sorria, apenas seus lábios se moviam num sorriso fino, deixando seus olhos tão vazios quanto antes. Ela exalava uma aura que a fazia sentir como se estivesse sempre na ofensiva. Eu só a tinha encontrado 2 vezes, e ambas foram para visitas tão curtas. Tive a impressão de que ela não me aprovava para a filha dela. Lynn sempre nos acompanhava rapidamente para fora, pois não queria que eu me sentisse desconfortável, o que me deixou grata. Estar na companhia da mãe dela era quase insuportável, como andar sobre vidro. Fiquei feliz quando nos mudamos para 3 estados de distância, para não termos que vê-la com frequência. Eu ficava feliz em evitar a mulher, mas precisava da ajuda dela. Eu realmente não queria falar com ela, mas precisava falar com alguém, e alguém que conhecesse Lynn melhor do que eu. Então, cerrei os dentes e fiz o que precisava. Sim, ela respondeu, já parecendo irritada. Marianne, sou eu. Ben, você tem 1 minuto para conversar? Zerenia, perguntei. Eu podia ouvi-la estalar a língua, irritada. Estou assinando alguns cheques, mas, se insiste, acho que posso me dar um momento. O que você quer discutir, Benjamin? Swingou ela friamente. É sobre a Lynn. Ela está agindo de forma estranha,
E eu queria saber se você tem alguma ideia, se há algo. Fui rapidamente interrompido. É um pouco difícil acompanhar suas divagações, Benjamin. O que você quer de mim? Zrenia, ela perguntou. Eu quase conseguia vê-la ali, de suéter fino e calça comprida, batendo as unhas impacientemente na mesa. Eu queria saber se você já notou algum comportamento estranho ou possivelmente algum problema de saúde mental. Zrenia, perguntei. Houve uma pausa longa e desconfortável que eu não consegui identificar se era porque ela estava apenas pensando ou outra coisa. Finalmente, depois de alguns segundos, ela falou: Não sei se isso é uma das suas piadas, Benjamin, mas se for, não acho graça. Agora tenho negócios a tratar, como já disse. Então, se não se importa, Zrenia, ela. Mas eu a interrompi antes que ela pudesse se livrar de mim. Marianne, não é brincadeira. Estou sinceramente preocupada com a saúde mental da Lynn. O comportamento dela tem sido muito errático ultimamente. Estou muito preocupada com ela e imaginei que, como mãe dela, você também estaria. Eu disse com a frustração evidente na voz. Se você está realmente preocupada, sugiro que chame os profissionais de saúde. Não sei o que espera de mim. Ela disparou. Percebi que ela estava a segundos de desligar e, por algum motivo, eu estava desesperado para não deixá-la. Tinha a sensação de que ela sabia muito mais do que demonstrava. Por favor, se não for por mim, faça pela Lynn. Eu tentei. Ouvi uma leve inspiração trêmula, como se ela estivesse tentando manter sua personalidade de aço unida, mas não conseguindo. Marianne? O que foi? Comecei. Benjamin, não sei o que te dizer. Meu único conselho é que procure ajuda profissional. Não ligue mais para cá. Adeus. Tentei ligar para ela, mas ela já tinha desligado. Tentei entender a ligação e a recusa dela em me ajudar. Mesmo que ela não gostasse de mim, por que não iria querer ajudar a própria filha? Eu não conseguia entender. Tentei repassar a conversa, desesperada para encontrar algo que eu tivesse deixado passar. Depois de um tempo, quase desisti, até que me lembrei das últimas palavras que ela me disse. Procure ajuda profissional, ela disse com um pouco de urgência. Eu poderia estar apenas me agarrando a qualquer coisa, mas não, eu tinha certeza de que a voz dela tinha mudado um pouquinho quando ela disse isso, como se fossem muito importantes. O que ela quis dizer? Presumi que ela estivesse se referindo a profissionais médicos, mas talvez ela estivesse se referindo a outra pessoa, alguém com quem ela, por algum motivo, não se sentia confortável em falar diretamente. Ou talvez eu estivesse apenas desesperada. Esperei Chris chegar em casa e, depois de uma conversa longa e exaustiva com ele e Rebecca, convenci-os de que Lynn realmente precisava de ajuda psiquiátrica. Não contei tudo a eles. Eu não estava preparada para entrar em detalhes ainda, mas contei sobre nosso último encontro, como ela se escondeu no banheiro, me espiando do armário. Eles ficaram obviamente chocados, mas, felizmente, acreditaram em mim. Eles também só queriam ajudá-la. Mesmo assim, não achavam que fosse tão sério assim. Estranho, talvez, mas não perigoso. Eles só ficavam dizendo que Lynn devia estar pregando alguma peça estranha. Talvez para o YouTube. Zrenia, Rebecca sugeriu, mesmo que sem muita convicção. Chris achou que não devíamos chamar a polícia ainda. Em vez disso, ofereceu-se para ir comigo, e eu aceitei prontamente. Ele concluiu que conversar calmamente com ela, tentando convencê-la a ir por vontade própria, seria o melhor recurso. Concordei em fazer do jeito dele. Pelo menos eu não entraria naquela casa sozinha. Chegamos lá hoje de manhã, logo depois do café da manhã. Não tinha a mínima chance de eu ir à noite. Quando entramos na garagem, meu estômago começou a dar cambalhotas. O carro dela não estava lá, mas mesmo assim não baixei a guarda. A porta da frente estava entreaberta e, por uma fração de segundo, pensei que veríamos os olhos dela me observando através da fresta. Eu estava tremendo e começando a suar. Chris, no entanto, estava bem. Ele esperou que eu abrisse a porta, com as mãos nos bolsos, como se estivesse dando um passeio pelo parque. Invejei sua ignorância. Empurrei a porta e imediatamente senti o cheiro de podridão. Chris também sentiu e entrou em casa atrás de mim com o nariz torcido. O que vocês usam para limpar o chão por aqui, merda? Zrenia, Chris murmurou. Calhe a boca, eu disse, meus olhos correndo em busca de qualquer sinal de Lynn. A casa estava mortalmente silenciosa e escura,
apesar de serem 10 da manhã. Todas as cortinas estavam bem fechadas, impedindo a entrada de qualquer luz solar. Se eu não tivesse saído 2 dias antes, teria pensado que a casa estava abandonada. Nós andamos por cada cômodo, verificando cuidadosamente qualquer lugar onde ela pudesse se esconder, ocasionalmente chamando seu nome. Por que diabos você está procurando embaixo do sofá? Swing Chris perguntou finalmente. Não estamos procurando sua esposa? Ele estava me olhando como se eu fosse um idiota. Vamos subir, sussurrei. Ele balançou a cabeça, mas me seguiu escada acima para verificar o banheiro e o quarto de hóspedes. No caminho, meus sapatos pisaram em cacos de vidro, que pareciam estar espalhados por alguns degraus. Notei que um dos meus retratos de casamento, de Lynn e eu, pendurado na parede ao lado da escada, havia sido quebrado. A moldura estava torta, com todos os vidros removidos. Olhei para a foto, com um nó se formando na garganta. Tínhamos tirado a foto logo depois de sair da igreja, depois de fazermos nossos votos. Ela estava tão linda em seu vestido branco. Olhei para o lindo rosto de Lynn. Nunca imaginei que seu rosto pudesse me aterrorizar. Subimos o resto dos degraus e verificamos o quarto de hóspedes, mas ele parecia completamente intocado. Eu estava hesitante em entrar no banheiro, o medo daquela noite voltando de repente. Chris percebeu e se ofereceu para entrar sozinho, mas eu não podia deixar. Então entramos juntos, verificando o armário e o chuveiro. O banheiro parecia intocado desde a noite em que saí. Acho que ela não está aqui, Ben. Por que você não arruma umas roupas e a gente tenta voltar amanhã ou algo assim? Swing Chris. Assenti, fui para o quarto e enfiei algumas roupas numa mochila. Quando olhei dentro do armário, descobri a fonte do cheiro e engasguei. Chris olhou para mim e perdeu toda a cor. Teve que ficar perto da escada para se afastar da vista e do cheiro. Olhei para baixo, chocada, para o que havia dentro do armário do meu quarto. Encharcados no tapete havia pelo menos uma dúzia de globos oculares, todos cuidadosamente dispostos em pares. Alguns eram do tamanho de uma moeda de 25 centavos, enquanto outros eram minúsculos como uma bolinha de gude. Olhei para os olhos que ela havia coletado de pequenos animais e me perguntei como ela os havia conseguido. E estremeci com o pensamento. Cara, eu pensei que estava ferrado com o vício da Becca em sapatos. Mas, caramba, sua esposa está aqui colecionando olhares, disse Chris engasgando. Ben, acho que a gente devia ir, gritou ele do corredor. Estou ficando enjoado. Tudo bem. Peguei minha mochila e fechei a porta do armário, escondendo meu novo pesadelo. Saí para o corredor e respirei fundo. Senti o gosto de podridão na língua e não consegui evitar a ânsia de vômito. Quem diabos faz fila para olhar no armário desse jeito? Zrenia Chris murmurou. Tentei te dizer que ela precisava de ajuda, eu disse. Ela não precisa de ajuda, Ben. Ela precisa de um exorcista, porra, ele disse. Você vem ou não? Eu não aguento mais esse cheiro. Suas palavras morreram na garganta e seus olhos se arregalaram de medo. Não perguntei por quê. Eu sentia. Alguém estava me observando e não achei que fossem os olhos no armário. Virei-me, meus olhos examinando lentamente o quarto. Céus, sussurrei, ao finalmente perceber o que tínhamos perdido. Debaixo da cama, encolhida de lado, nos observando com a empolgação de uma criança na manhã de Natal, estava minha esposa. Ela juntou as mãos logo abaixo do queixo e elas tremiam ansiosamente. Agora que ela sabia que tinha sido encontrada, eu conseguia ouvir os ruídos baixos que ela emitia, uma espécie de soluço na garganta, como se a excitação fosse demais para ela. Era, no mínimo, enervante. Olhos arregalados e o mesmo sorriso enorme. Tudo em mim me dizia para correr, mas eu me obriguei a fugir. Esta era minha esposa. Por mais perturbada que fosse, ela ainda era a mulher com quem me casei. Eu tinha que ajudá-la. Lynn ... Swing, eu disse baixinho. Ela não respondeu, mas balançou a cabeça para frente e para trás, em 2 movimentos rápidos, como se estivesse concordando. Querida, eu só quero ajudar, tá? Você pode me deixar fazer isso? Zrenia, perguntei. Eu tinha dado um único passo à frente, aproximando-me dela como um animal perigoso.
Eu te amo, Lynn, eu disse suavemente, dando mais um passo para perto. Ela deixou escapar um pequeno gemido de sua boca escancarada, e eu tive que resistir à vontade de correr. Seus ombros começaram a tremer e seus olhos se arregalaram como pires. Agachei-me para vê-la melhor e imediatamente vi o sangue. Suas mãos estavam cobertas de sangue. Elas tremiam mais à medida que eu me aproximava, como se ela mal conseguisse se conter. Lynn, você está machucada? Está sangrando, eu disse. Ela balançou a cabeça novamente, os dedos ensanguentados se movendo para cima e para baixo, como se estivessem tocando um piano invisível. De vez em quando roçavam seu queixo, deixando manchas de sangue em sua pele. Eu queria recuar de desgosto. O cheiro que emanava dela era repugnante. Eu sentia o vômito tentando subir pela minha garganta. Seus lábios estavam secos e finos, com sangue escorrendo por entre as rachaduras. Eu sabia que ela não sairia sozinha, mas não queria deixá-la no estado em que estava. Cheguei mais perto e estendi a mão para ela. Os soluços de excitação ficaram mais altos e suas mãos tremeram, os dedos se flexionando. Foi então que pude ver o sangue escorrendo por entre seus dedos. Meu Deus, Lynn, você está sangrando, eu disse. Instintivamente estendi a mão para pegar a dela. Mas antes que eu pudesse tocá-la, ela se estendeu em minha direção. Uma dor aguda percorreu meu braço e eu caí de bunda. Meu braço queimava e eu podia ver o sangue escorrendo pelo carpete. Olhei para ela em choque e a vi sorrindo loucamente, com os dedos agarrando um grande caco de vidro. Você está bem aí dentro? Zrenia perguntou Chris atrás de mim. Virei a cabeça ligeiramente e acenei para ele, segurando o braço contra o peito. Quando me virei para encarar Lynn, vi que seu foco havia mudado. Ela não estava mais olhando para mim e também não estava mais sorrindo. Ela olhava para além de mim, seus olhos encarando Chris como um leão faminto encararia um antílope. Sua boca ainda estava aberta, mas retorcida em um rosnado. Levantei-me e comecei a andar de costas pelo corredor, com medo de tirar os olhos dela. Você está sangrando? Zrenia perguntou Chris. No momento em que as palavras saíram de sua boca, Lynn começou a sair rapidamente de debaixo da cama, com o caco de vidro ainda na mão. Chris, corra, vai! Zrenia. Ele devia estar com muito medo de se mexer, porque um segundo depois senti minhas costas baterem nele. Ele ainda estava parado no topo da escada, encarando o horror que era minha esposa. Lynn havia rastejado para fora de debaixo da cama e estava parada na porta do quarto, com o rosto contorcido de raiva. Seu corpo inteiro estava visivelmente tenso. Sangue escorria por seus dedos e caía no chão. Jesus, Lynn! Chris disse. Você está brincando de esconde-esconde? Estiquei o braço para trás e o empurrei em direção aos degraus. Mexa-se, Chris, eu disse o mais baixo, mas com firmeza que pude. Lynn balançou a cabeça em movimentos rápidos e bruscos e começou a sorrir, abrindo cada vez mais a boca, até o queixo parecer tocar o peito. Ouvi Chris murmurar uma prece, e então ele desceu as escadas correndo. Fiquei parada no topo da escada, dividida entre o amor por uma mulher que claramente precisava de ajuda urgente e a autopreservação. Eu só quero ajudar, eu disse, contendo as lágrimas. Seus olhos se voltaram para mim mais uma vez, enquanto ela lentamente levantava o copo, segurando-o à sua frente. E então ela começou a correr em minha direção, sorrindo de pura excitação. Felizmente, meu corpo assumiu o controle e eu desci as escadas pulando de 2 em 2 degraus. Cheguei à porta da frente antes de senti-la pular nas minhas costas, envolvendo meus braços em volta do pescoço, sua boca aberta perto do meu ouvido para que eu pudesse ouvir aqueles soluços terríveis de perto. Eu a afastei de mim, jogando-a no chão. Senti uma dor lancinante nas costas enquanto ela subia, mas abri a porta da frente e corri para o meu carro. Chris estava parado no jardim da frente, falando ao telefone com a polícia. Eu não disse nada, apenas corri para o meu carro e entrei. Chris entendeu a indireta e me seguiu, ainda na linha com o 911. Olhei pelo retrovisor, certo de que haveria ali, correndo atrás de nós, mas não a vi. Fui direto para o pronto-socorro e levei 11 pontos no braço e 3 nas costas. A polícia fez muitas perguntas e voltou a casa para fazer uma busca, mas, claro, Lynn não estava lá. Aconselharam-me a ficar com um amigo ou parente por um tempo e a pedir uma ordem de restrição o mais rápido possível, mas nada disso importava. De alguma forma, eu simplesmente sabia.
Deixei o Chris em casa e fui para um motel a 1 hora de distância. Queria me distanciar o máximo possível da Lynn. É aqui que estou há 4 horas. Pensei que talvez a polícia a encontrasse, que talvez conseguisse a ajuda de que ela tanto precisa. Mas agora acho que não, porque há 40 minutos recebi uma mensagem de um número desconhecido. Só 3 palavras. Eu encontrei você. E uma foto anexada. A foto era escura e granulada, mas eu soube imediatamente o que era. Não havia como confundir o olhar da minha esposa. Comecei a digitar isso imediatamente depois. Não sei o que fazer. Estou sozinha e assustada, e não consigo evitar a sensação de que estou sendo observada.